Olá, turma! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de VBA e Access. Neste vídeo, vamos fazer um filtro entre datas e também por parte do texto, filtrando os dados do banco de dados Access e carregando os dados filtrados para ListView Excel VBA. No entanto, para acompanhar este vídeo, precisa já ter a conexão do VBA com o banco de dados Access e também o cabeçalho inserido na ListView. Se você não tem a conexão, link para a videoaula na descrição do vídeo. Ok? Então vamos trabalhar. Antes de prosseguir, pessoal, um alerta sobre ListView. Não é todas as versões Excel que possuem este objeto. Portanto, se você for trabalhar com ListView, primeiro certifique-se de que todas as versões Excel onde a planilha vai ser executada possuem este objeto. Feito o alerta, guia desenvolvedor Visual Basic. O name da minha ListView é ListView 1 e os campos de critério data inicial, tdata inicial, tdata final, CB cliente e CB produto. Se você não fez o cabeçalho para a sua ListView, na descrição do vídeo tem o link para a aula onde fizemos o cabeçalho e também o procedimento para carregar todos os dados do banco de dados Access para a ListView. Beleza, feito o alerta e passados os recados, então vamos fazer o nosso procedimento de filtro. Subfiltro, pressionei Enter, já criou o EndSub. E como a gente sempre faz, vamos começar pelo sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro, 2 pontos. E exibe um AMSG box. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas. Vírgula, VB critical, vírgula, abro aspas duplas. Título da mensagem pode ser filtro. Por enquanto, pessoal, deixem desativado o sistema de tratamento de erro. Prosseguindo, antes de executar o filtro, preciso verificar se eu tenho algum critério de filtro. Se eu não tiver critérios de filtro, eu vou carregar todos os dados do Access para a ListView. Então, if, se o meu campo CB cliente for igual a empty, and o meu campo CB produto, que é uma combo box, também for igual a empty, espaço, underline, tecla shift, o tracinho, pessoal, está ali o underline. Se vocês não querem colocar o underline, podem continuar digitando o código na mesma linha. And a minha text box tdata inicial, se ela também for igual a empty, and e a minha text box tdata final também for igual a empty. Ou seja, não tenho nenhum critério de filtro. Então, exit sub e end if. Não tem por que prosseguir. E como eu tenho procedimento para carregar todos os dados do Access para a ListView, dentro deste if, eu posso chamar o procedimento e carregar toda a informação. Beleza, fiz o if,
preciso definir as variáveis da macro. Então, din data inicial as date, vírgula, data final as date, beleza? Definir que data inicial e data final vai ser do tipo data. E din SQL as string. Cuidem, pessoal, que tem string, para não fazer confusão. E antes de carregar os dados, nós precisamos limpar a list view. Então, list view 1, ponto list items, ponto clear. O name da minha list view é list view 1. Se você alterou, vai alterar o nome nesta parte do código. Prosseguindo, nós precisamos fazer a seguinte análise. Se nós não tiver data inicial e data final, nós vamos informar um período entre datas que corresponda a todos os dados. Desta forma, o nosso filtro vai funcionar informando data inicial e data final, ou também somente pelos critérios de texto. Então, if tdata inicial, lembrando que é o name da minha text box, ponto value, dei espaço sem querer, ponto value for igual a empty, and, e a minha text box tdata final, ponto value, também for igual a empty, then, else e end if. Então, se eu não tenho data inicial e data final, a minha variável data inicial, eu vou informar um período que eu tenho certeza que eu não tenho dados antes desta data. Eu vou colocar 1/1 de 2020. E a data final, eu vou informar uma data que eu também tenho certeza que eu não tenho dados após esta data. 31/12 de 2050. Beleza. Se não tem data inicial e data final, eu coloco este intervalo de filtro entre data. E aí, preciso definir o formato desta data. Data inicial vai ser igual a vba.format, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, data inicial, vírgula, abre e fecha aspas duplas, eu quero no formato dia, 2D, barra, para o mês, barra, 4Y para o ano. Copiem esta linha de código e aí troca a variável. Agora a data final também vai ser no formato data. No entanto, se entrou no else, significa que eu tenho os critérios de data inicial e data final. Então, nós precisamos verificar se a data que foi digitada é uma data válida. Então, if isDate, abre e fecha parênteses, o meu campo de critério de data inicial, ponto value, se for igual a true, then, e end if. Se for igual a true, significa que a data é válida. No entanto, se entrou no else, a data é inválida. Se a data é válida, nós vamos formatar ela para dia, mês e ano. Mas agora vocês vão trocar nessa parte para pegar do critério
campo critério, que no meu exemplo é tdata inicial ponto value. Se entrou no else, a data é inválida. Aí eu preciso avisar o usuário. msgbox, abro aspas duplas, data inicial inválida. Ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, vbcritical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem pode ser data. Fecho aspas duplas. E o meu campo tdata inicial ponto setFocus. E exit sub. Não tem por que prosseguir com o filtro. A data foi digitada errado. Copiem este if e precisamos validar também a data final, que no meu exemplo é a textbox tdata final. Lembra de trocar dentro do parênteses do format e peguem a variável data final e troquem no lugar de data inicial. E agora é data final inválida. E o campo de data final ponto setFocus. Beleza, pessoal, feito a validação da data. Então, nós temos duas verificações. Se passou por este if, nós podemos setar o requiredSet, que é a nossa variável public que nós temos no módulo 1. Pega a variável rs, botão direito, última posição, set rs vai ser igual a new adodb.requiredSet. E precisamos conectar com o banco de dados Access, utilizando a nossa macro conectar_bd do módulo 1 e também desconectar_bd para fechar a conexão. Então, módulo 1.conectar_bd e módulo 1.desconectar do banco de dados. Precisamos também fechar o requiredSet, mas para o requiredSet, pessoal, nós vamos fazer diferente nesta aula. Nós vamos criar ele em separado, também no módulo 1. Então, no módulo 1, vocês vão fazer assim, sub, fechar, underline, rs, de requiredSet. O underline, pessoal, a tecla shift e o tracinho. Está ali o underline. E if not rs is nothing, then rs ponto, precisa ser em caixa baixa, ponto close, cuidem, pessoal, que tem clone, e set rs vai ser igual a nothing, e end if. Desta forma, nos códigos onde nós utilizamos este if, vocês podem substituir pelo seguinte. Voltando no nosso filtro, antes de desconectar, vocês vão chamar o módulo 1 ponto fechar requiredSet. E vocês podem substituir em todos os procedimentos. Isso vai dar um pouco de economia no código. Eu não vou trocar em todos, pessoal, para não demorar muito a videoaula. Beleza, fechamos o requiredSet. Agora precisamos fazer o código SQL. Pega a variável SQL, que é do tipo texto. Então agora, pessoal, muita atenção, que este é o ponto que pode gerar mais dúvida. Então, SQL vai ser igual
abro e fecho aspas duplas, dentro das aspas duplas, select, asterisco, ou seja, eu quero selecionar todas as colunas. Se eu desejasse selecionar colunas específicas, trocaria este asterisco, por exemplo, para o cabeçalho da coluna. Eu tenho a coluna data cliente. Vamos supor que eu quero carregar apenas as colunas data e cliente. Data, vírgula, cliente. Cabeçalho das duas colunas que eu desejo carregar. No meu caso, quero carregar todas as colunas. From, qual tabela que eu pretendo carregar? No meu exemplo, é a tabela 1, onde eu vou fazer o filtro. Tabela 1 precisa ser, pessoal, exatamente igual. Está digitado lá no Access o nome da tabela. Podem pegar a variável SQL. SQL vai ser igual a ele mesmo. E comercial, tecla Shift número 7, está ali o E comercial. Abro e fecho aspas duplas e dentro das aspas duplas, então selecione na minha tabela 1 o where, que quer dizer onde o meu primeiro critério eu vou considerar, pessoal, sendo a minha coluna de cliente. Então, o cabeçalho dela é cliente. Então, selecione na minha coluna cliente, like, e aí vocês vão colocar uma aspas simples e fora dessa aspas duplas, vocês vão colocar um E comercial e o nome do campo critério. No meu exemplo, o nome da combo box é CB cliente. Ponto text. Mais um E comercial. Abre aspas duplas. Aí precisa colocar o símbolo de porcentagem. Tecla Shift número 5, pessoal. Está ali o símbolo de porcentagem. Fecha aspas simples e fecha aspas duplas. Ou seja, desta forma, o final do texto comparativo não precisa ser igual, mas o início precisa ser exatamente igual ao critério. Para não restar dúvida, pessoal, meu campo critério, CB cliente. Agora o critério do campo, CB produto. Muita calma nesta parte, que é a parte mais importante. Podem copiar esta linha, e aí precisamos trocar o where para and. Ou seja, eu tenho o critério cliente e também o critério da minha coluna produto, cabeçalho da tabela no banco de dados Access. Produto, like, e agora troco o name do campo critério. Beleza, colocamos o critério por cliente e produto. Mas e a data? Como que vai entrar nesta história? Podem copiar essa parte. Ctrl V, mais um AND. Então, primeiro abro e fecho aspas duplas. AND, ou seja, tenho mais um critério. E a minha coluna data. Coluna data da tabela do banco de dados Access. Data maior igual. E aí depois do igual, precisa colocar um jogo da velha. Beleza. And data maior igual. Fora das aspas duplas. E comercial. E o meu campo critério. Ou a variável que armazena
o critério. Eu já defini a minha variável data inicial. Então, data inicial, mais um e comercial, abro aspas duplas, mais um jogo da velha e fecho aspas duplas. Beleza? Critério de data inicial funcionando. Copiem esta linha e agora nós vamos inverter o sinal. É menor igual. E o critério vai estar na minha variável data final. Feito o código SQL de filtro, pessoal. Agora precisamos abrir o nosso record set. Então, rs.open o código SQL, que consta na nossa variável SQL, vírgula, aí vem a nossa variável public de conexão, que consta no módulo 1, última posição, conexão, vírgula, ad open keyset, vírgula, ad look read only. Beleza, prosseguindo, precisamos analisar o retorno do record set. Então, if se o record set ponto record count for igual a 0, then exit sub e end if, ou seja, não encontrou nenhum registro que atende aos critérios informados. Neste caso, nós vamos exibir uma mensagem informando o usuário que nenhum registro encontrado. Não encontrou registro referente aos critérios informados. Filtro. Esse dá para mudar o tipo da mensagem para VB exclamation. E como eu coloquei um exit sub, preciso fechar o record set e também a conexão com o banco de dados Access. No entanto, se passou por este if, significa que encontrou registros que correspondem aos critérios informados. Neste caso, podemos carregar os dados para a list view. Então, while not não é not, while not rs.euf, ou seja, para percorrer até a última linha do record set. E o end, para finalizar o laço while. E dentro deste laço, com a minha list view 1, with list view 1, and with, e dentro do with, set lista vai ser igual a list view 1 ponto list items ponto add para adicionar. Abre e fecha parênteses e dentro do parênteses text, dois pontos, igual, vai ser igual ao meu record set na coluna 0 do record set, porque a contagem de linhas e colunas no record set inicia por 0. Não declaramos a variável lista ainda, pessoal. Então, peguem a variável lista e vamos declarar esta variável de lista as object. Beleza, declaramos a variável. Voltando para o with da list view, peguem a variável lista e lista.list subitens. Cuidem, pessoal, que não tem N nessa história. É com M.
list sub items. .add text, dois pontos, igual ao meu record set na coluna 1. Então, na primeira coluna, eu coloquei 0. Segunda coluna, 1. Para as demais linhas, podem copiar esta linha de código e vai mudar apenas a numeração da coluna do record set. 3, 4, no meu caso, vai até a coluna 5. Cada linha de código carrega uma coluna do record set para a list view. Depois de which, precisamos colocar rs.moveNext para ir para a próxima linha do record set. Feito o filtro, pessoal, salvem a alteração e já podemos testar. Precisa fechar também aqui, ó. Setlista vai ser igual a nothing, porque nós setamos. Salva a alteração e vamos ver se vai funcionar o nosso filtro. Precisamos chamar primeiro o filtro, né, pessoal? Senão não vai funcionar. Call filtro no evento change da minha combo box CB cliente e também na minha CB produto. Salva a alteração e vamos ver. Cliente Luan Oliveira, erro de sintaxe na cláusula from, depurar. Ou seja, tem um erro de digitação no nosso código SQL. E eu já sei, pessoal, onde que foi. Depois do nome da tabela, precisa colocar um espaço, senão vai dar este erro. Clica neste botão, redefinir, e vamos novamente. Luan Oliveira, e olha que show! Agora já filtrou certinho. Nós podemos ainda fazer um ajuste nos campos data inicial e data final. Por exemplo, eu quero filtrar 16/6/2021. Colocar a data final. Eu preciso digitar a data final igual à data inicial quando eu quero filtrar somente por um dia. Nós podemos ajustar isso com um código bem simples. Luan Oliveira, 16/6/2021. Então, nos campos de critério de data, no evento exits, ou seja, de saída, vocês vão fazer o seguinte. If, se tdata inicial, que é o meu campo de critério da data inicial, se for igual a empty, and, e o meu campo tdata final também for igual a empty, then exit sub. Se eu não tenho nenhuma data, não precisa fazer nada. No entanto, se passou por este if, nós vamos fazer o seguinte. Podem copiar este if, retira o exit sub. Então, se a data final, agora eu vou inverter, se a data final for igual a empty e a data inicial for diferente de empty, ou seja, eu tenho somente a data inicial. Então, a minha textbox tdata final ponto value vai ser igual a textbox tdata inicial ponto value. No entanto, pode acontecer de eu ter somente a data final. Então, a data final for diferente de empty e a data inicial
for igual a empty. Aí nós vamos trocar, colocar a data final no campo da data inicial e chamar o nosso filtro, calFiltro. Podem copiar esse código e colocar também no evento exit da textbox da data final. Vocês vão ver que vai ficar bem divertido, pessoal. E o usuário vai ganhar mais tempo. Então, quero fazer um filtro por período de data. 16/6/2021. Pressionei Enter. Se eu desejo filtrar apenas por uma data, já está feito. Se eu quero aumentar, altero o dia. Está feito o filtro. Teste. Então, teste, pessoal, vai retornar todos que têm teste, porque o filtro é por parte do texto, considerando apenas o início do texto. Beleza, pessoal, feito o nosso filtro, funcionando certinho. Como não aconteceu erro, podemos ativar o sistema de tratamento de erro. Na realidade, pessoal, nós podemos utilizar o filtro também para carregar os dados, mas aí vamos ficar sem esta opção de chamar o procedimento. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Deixem o like. Este vídeo foi uma resposta a uma dúvida que surgiu: como fazer o filtro utilizando o código SQL, filtrar os dados do banco de dados Access e carregar para List View. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Isso aí, pessoal, e até uma próxima aula.